Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixe um joinha aí no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 26, que diz profecia contra Tiro. E sucedeu no ano 10º, ano ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, no ano 10º, ao primeiro do mês, que veio a palavra de Deus para Ezequiel falar para esse povo israelita, povo de Judá, o povo em Jerusalém, enfim, todo aquele povo que estão na redondeza em Jerusalém, perto de Jerusalém, em Judá e etc, E Deus diz: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir suas ondas. Então, o rei de Tiro, tá contra o povo em Jerusalém, porque ela foi assolada, Ela está assolada, então assim ele está se achando, Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada, as portas dos povos virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Então o rei Tiro está se achando porque Jerusalém está assolada. Elas distribuirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada. Assim está falando Deus para Tiro, para contra Tiro, Portanto, assim diz: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ele, contra Tiro, muitas nações, como o mar faz subir suas ondas. Então Deus vai fazer com que os guerreadores, vá lá para Tiro, para destruir, vão destruir os muros de Tiro, vão derrubar as torres, e lhe varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu falei, diz o Senhor. Deus está mandando Ezequiel dizer essas coisas para o rei de Tiro, e servirá de despojo para as nações. As suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Então o povo de Tiro, as mulheres de Tiro que estão no campo, Deus vai deixar que morra, Deus vai botar nações para guerrear lá e matar todo mundo. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu desde o norte trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti, porque
Deus, né? Deus mesmo, nesse tempo aí, como eu já falei, que aí é olho por olho, dente por dente. Aqueles que estão contra Deus, né? Contra aquela lei que Deus instituiu através de Moisés, né? E que eles não querem seguir mais, né? Querem seguir outras coisas. Então Deus mesmo cuida em colocar no coração dos outros reis para destruí-lo eles mesmos, né? Porque estão contra Deus, porque estão fazendo coisas erradas e não seguindo os seus mandamentos. E disporá os seus arietes contra os teus muros e derrubará as tuas torres com os seus machados, por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se fez brecha. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada e as tuas fortes colunas cairão por terra e roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias e derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas agradáveis e lançarão no meio das águas as tuas pedras e as tuas madeiras o teu pó, né? Deus vai, não é Deus em si que vai fazer. Deus vai fazer de acordo com ele fazia com o povo israelita para vencer os seus oponentes, né? Naquelas batalhas que teve na trajetória do Egito até Canaã, Deus fez à frente de todo o exército, até antes, né, de se gerar o povo israelita com Saul e etc, né? Deus ia à frente, né? Mas depois que esse povo deixaram Deus, depois dele chegar em Canaã, na terra prometida, né, o povo de Deus o abandonaram o caminho de Deus, abandonaram a lei que foi dada a eles, os mandamentos, o que era para eles fazer quando congregavam a Deus. Nada disso mais esse povo estão fazendo, né? Não estão fazendo mais, né? O povo israelita, o povo de Judá, o gentil que estava com ele, o povo em Jerusalém, pararam de seguir a Deus e estão seguindo aos ídolos, estão seguindo aos homens, né? Como eu já li muito anterior, que está escrito lá: maldito o homem que confia no outro homem. E o povo israelita, o povo de Judá e muitos outros que andavam congregados com o povo israelita estão indo atrás da conversa do homem, acreditando no que o homem está falando para eles e não acreditando naquilo que Deus deu a ele, na palavra de Deus, para ele confiar, em Deus. Mas eles não estão mais, não estão mais confiando em Deus, mas no homem, né? O homem está dizendo: vou fazer uma estátua, essa estátua aqui vai ser Deus fulano de tal, e o povo está indo atrás dessas coisas, como nos dias de hoje também, né? Como a evolução desses deuses, desses templos criados dessa época aqui de Ezequiel, de Jeremias, né? Como é? Isaías também falava até de pastores, né, gulosos, já nesse tempo aí, né? Isaías falava, lá em Isaías 56:11,
Já existia pastores nessa época aí que era canguloso, né? Ele já pregava para o seu interesse. Nos dias de hoje nem se fala, né? Então, nos dias de hoje também, a evolução desses ídolos, eu já cansei de falar em vários vídeos que eu estou fazendo, né? Desses profetas aqui, porque é a batalha do bem contra o mal, é a legião de Deus contra a legião do mal, da legião de Satanás. É essas duas legiões que está em combate desde quando saíram lá do Egito, né? Essas duas legiões, e a legião do mal veio a criar uma religião, né, para que o povo de Deus corresse para ela, né, fosse adorar o que essa religião criava, e abandonaram a legião de Deus, né, deixaram de ser legionário, né, deixaram de ser soldado de Deus, que o pensamento de Deus é combater a legião do mal, desde quando esse povo saiu do Egito, né? Porque a batalha veio desde a primeira criação, né? Quando Eva comeu lá o fruto, né, que está dizendo lá, é o fruto da sabedoria do bem e do mal. Então essa sabedoria do bem e do mal que estava lá no Éden, é onde se cria essas duas legiões, a legião do mal e a legião do bem. E o que sucedeu, né? A legião do mal tragou a legião do bem, e Deus viu que a sua criação estava quase perdida totalmente, e só restava 8 almas, que era a família de Noé. E Deus disse: não vou perder completamente para a legião do mal, né? Que era aquele fruto que estava lá, que Satanás induziu Eva a comer, porque era através dela, porque Eva é a mãe de todos os viventes, né? E através dela foi onde se gerou a vivência do bem e do mal, porque Satanás o próprio a induziu, e ela desobedeceu aos mandamentos de Deus, que Deus disse: não comer desse fruto, tanto ela como Adão. Mas o chefe da legião do mal estava lá, né, para induzir a ela a comer desse fruto e introduzir a sua legião, porque se não fosse assim, nada disso tinha acontecido, né? Se ele não dissesse a Eva: ó Eva continuasse obediente a Deus, Adão continuasse obediente a Deus, né? Então não tinha se gerado a legião do mal, nem tinha prosseguido a legião do bem. Por que não tinha prosseguido? Porque Eva não ia dar luz, Eva não ia ter menino, né? Então, através desse fruto foi que Eva veio ter o entendimento de fazer menino e de encher de fazer a primeira geração que se perdeu por conta da legião do mal. Se vocês estão achando que eu estou falando bobagem, esse velho aí está falando bobagem, ele não sabe o que é que está falando. Raciocine, examine, pense o que é que significa lá o fruto, aquele fruto lá, né? Porque Deus é todo de bom, Deus é tudo de ótimo, né? Deus, que foi o Criador, né? Deus era tudo de bom. Satanás era tudo de bom também. Lá no reino de Deus ele era tudo de bom. Ele era um querubim, tudo de bom de Deus, obediente também. Mas o que foi que aconteceu? Ele se rebelou lá, né? Onde foi gerado o primeiro pecado, a rebeldia, né? A rebeldia veio de lá do paraíso, através desse querubim que se rebelou contra Deus
queria ser maior do que Deus, queria formar um trono para ele, e ele, né, conseguiu converter muitos dos anjos de Deus para ele também, né? Conseguiu converter muitos anjos que não era desobediente, que era obediente a Deus. Esse querubim fez com que esses outros anjos desobedecessem a Deus, né? E aí está introduzido o primeiro pecado lá no paraíso, né? Como o paraíso é um lugar santo, né, que não pode ter essas coisas, Deus expulsou todos eles de lá. Como eles eram em espírito, caíram aqui na terra, assim que Deus tinha terminado de concluir tudo que há aqui na terra, inclusive o homem e a mulher. Então, como ele já fez a sua primeira desobediência lá, e Deus criou um casal aqui na terra muito santo, né? Vamos se dizer assim, os dois. Eva e Adão eram santos porque eles não tinham pecado nenhum, nem eles mesmos sabiam que era homem ou mulher, né? Porque eles não tinham esse entendimento. E o que é que aconteceu? Esse camaradinha que foi expulso lá do paraíso veio para cá para perverter toda a criação de Deus. Ele veio para perverter a criação de Deus nesse mundo. E foi isso que aconteceu. No primeiro momento, essa serpente que se chama o diabo colocou na mente de Eva para comer do fruto proibido, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a legião do bem e é a legião do mal. E ela comeu e conheceu o que é legião do bem e legião do mal. Como? Através de seus filhos. Um se tornou mal e o outro do bem. Logo nos seus primeiros filhos, né? Os seus primeiros filhos, um era do bem e o outro era do mal. O que aconteceu? O mal matou o bem. Foi expulso, Deus expulsou de lá. Ele foi expulso para outro setor e lá ele cresceu com a sua geração da legião do mal. E os que ficaram do lado de cá cresceram para a legião do bem, né? Filhos de Eva e Adão, né? Mas a legião do mal cresceu, a legião do bem cresceu, mas a legião do mal prevaleceu. Como está lá no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis. E sucedeu que a legião do mal cresceu e tragou a legião do bem. Tragou, foi tragando, foi nascendo pó, e ela foi crescendo em maldade, porque aquele que matou seu irmão se tornou-se muito mal. Ele já era mal por conta das suas ofertas, né? As ofertas, o que ele adquiriu para dar oferta a Deus era coisa má, como está escrito. As suas ofertas eram má, a do seu irmão era boa, porque ele era da legião do bem, mas o outro poderia
fazer escravo para que ele trabalhasse para ele, e etc, né? E ele trabalhasse para escravizasse os outros. Então, quando ele foi dar sua oferta para Deus, o que aconteceu? Deus não aceitou porque era uma oferta do mal. A do seu irmão era da oferta do bem. Então, o que sucedeu? Foi crescendo a legião do bem e ela tragou a legião do... foi crescendo a legião do mal e tragou a legião do bem. E Deus viu que ia tudo se perder. E que a legião do mal ia desfazer tudo aquilo que Deus fez de bom, né? E em milhões de pessoas que já existia naquela primeira geração, em milhões de pessoas que existia naquela primeira geração, a legião do mal estava vencendo. E só faltava 8 almas para a legião do mal concluir, né, o seu feito. Faltava 8 almas, que era a família de Noé. É como lá em Sodoma também. Se não fosse, né, Ló, só existia a família de Ló lá em Sodoma também. A legião do mal lá, Sodoma e Gomorra, a legião do mal prevaleceu lá. Ia estar ganhando a todos. Só salvou-se Ló e suas filhas, porque a mulher dele também foi desobediente e virou uma estátua de sal pela sua desobediência. Todo o povo que é desobediente a Deus vai ter o seu castigo, vai ter o seu julgamento nos dias de hoje, né? Porque nesse tempo aqui morre, como Deus está matando aí, mandando os exércitos de outras nações matar o povo, até o próprio seu povo que estão abandonando ele e indo após os ídolos desse tempo aí. Então, foi isso que aconteceu na primeira geração, e essa batalha vem desde Noé até os dias de hoje. Na época desse povo aqui, dos israelitas, das suas tribos e os seus acompanhantes, Deus vem com uma batalha incessante desde Noé, isso desde Noé, porque dentro da família de Noé, Deus achou, né, que era uma família justa, na sua próxima família se rebelou a maldade. Teve um lá, não vou ler agora, que é para não atrapalhar, mas teve um lá que matou logo 2 da família de Noé. Não sei se foi cunhado, o que foi lá, estou lembrado agora. Mas começou já a legião do mal se manifestar dentro da própria família de Noé, como aconteceu lá no início dentro da família de Eva e Adão, os 2 irmãos, né? Dentro da família de Noé também é a mesma coisa, começou por morte. Lá no início foi por morte do irmão, cá também foi por morte também, e assim ela foi crescendo também. Bem e mal foi crescendo até os dias de hoje. E essa batalha de Deus é incessante contra o bem e contra o mal. Essas 2 legiões vêm desde a primeira criação até os dias de hoje. É uma batalha incessante. E aqui, nesse tempo aqui que eu estou lendo de Ezequiel, vou falar de Ezequiel para trás, está outra batalha incessante entre o bem e entre o mal. A batalha é incessante da legião de Deus e da legião de Satanás. Vem da mesma forma. Aqui Deus está perdendo. Se você acompanhar a história, Deus está perdendo aqui novamente. Presta atenção na leitura. Deus está perdendo novamente. Deus está perdendo. Porque o povo israelita
É um povo escolhido de Deus, é uma herança de Deus, mas eles não estão mais com Deus. Eles foram após a legião de Satanás, né? Doido me chame. Dizendo, esse velho tá falando loucura. Tô falando loucura não, é o que está relatando aqui na Bíblia, né? Deus está perdendo aqui para a legião do mal. A legião de Deus está perdendo novamente para a legião do mal. Se vocês acompanhar os fatos, vocês vão ver que é verdade, né? Vamos continuar agora. Vou reler aqui o capítulo 12. E roubarão as tuas riquezas. O povo lá de Tiro que vai entrar lá, né? E Deus vai mandar, vai roubar as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias e derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas agradáveis, as casas mais mansões, o reinado que é bonito que eles fazem nessa época aí, né? E lançarei no meio das águas as tuas pedras e as tuas madeiras e o teu pó, e farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá. Não se ouvirá mais. Isso aí está falando para o povo lá de Tiro, né? E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro da rede, nunca mais serás edificada, porque eu, Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro, porventura não tremerão as ilhas, não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. Porque o próprio Deus aí destrói, mano, não é Deus que vem acima, ele faz com que o povo das outras cidades venha e a destrua, e Deus dá o poder de vencer, porque é assim que Deus faz. Deus fez com o povo israelita, dava o poder de guerrear e ganhar, como Davi guerreou bastante e venceu suas batalhas. Porque era Davi? Não, não era Davi. Era o poder de Deus que os destruía, os seus inimigos. E aqui não é diferente. Deus estava dizendo que vai destruir, vai assolar. Por quê? Porque Deus vai dar o poder, quando esse povo vir fazer a guerra, de ganhar, né? E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e o despirão as suas vestes bordadas e se vestirão de tremores sobre a terra e assentarão e estremecerão a cada momento e por tua causa pasmarão. Isso é por causa de Tiro, né? E levantarão uma lamentação sobre ti e te dirão: como pereceste, ó, o bem apovoada e afamada cidade. A cidade de Tiro, eles estão dizendo. E levantarão uma lamentação sobre Tiro, sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada, porque tem muita gente morando lá, né? E é uma cidade afamada, né? Que foste forte no mar, né? É uma cidade à beira-mar, ou uma ilha, e ela e os seus moradores que atemorizam a todos os seus habitantes agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Assim as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada. Então Deus vai fazer com essa cidade fique abandonada, foge, morre, que leva os seus pertences. Tudo isso é o poder de Deus para esse povo desobediente. Porque se ele não fosse desobediente, tivesse seguindo a Deus e os seus mandamentos através da lei de Moisés, nada disso aconteceria com esse povo, né?
Mas está acontecendo por quê? Porque eles estão transgredindo Deus de todas as formas. Né? De todas as formas. Como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrir. Deus vai fazer com que o mar encha e cubra o restante que estão nessa ilha, né? Então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em que na baixa da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. Quando te buscarem, então nunca mais será achada para sempre, diz o Senhor Deus. Capítulo 27 de Ezequiel, a lamentação sobre Tiro, né? Agora eles vão lamentar, Tiro vai ser destruída e agora vão lamentar, a lamentação sobre Tiro. E veio a minha palavra do Senhor, veio a Ezequiel dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro e dize a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o seu Deus. Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura, né? Falando com a cidade que é perfeita, formosa, famosa, né? No coração dos mares estão os teus termos, né? Porque é uma ilha. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram todos os teus conveses de faias de seni, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastro, fizeram os teus ramos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em bucho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina para te servir de vela, azul e púrpuras das ilhas de Elisar era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os tratarem, e os marinheiros, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os puti era o teu exército. Os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti, eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a cesta de riquezas, com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em tuas feiras.
Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Assíria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite e panag e mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda a sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias davam em troca ferro trabalhado, cássia e acálimo aromático, que assim entrava no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Raamá eram os teus mercadores em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Harã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur, Quilmade, negociavam contigo. Este era teus mercadores em roupas escolhidas em pano de azul e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros entre tua mercadoria. Os navios de Tarse eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no meio dos mares, né? Então, essa ilha de Tiro, né, era uma cidade, essa cidade de Tiro era uma ilha, né? Era muito negociável, né? Era uma cidade muito rica, né? Muito riquíssima, porque muitos iam lá negociar em troca, né, do que ela produzia. O povo levava as tuas riquezas, as tuas feiras e tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas vendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Então Deus vai destruir a Tiro lá, e todo mundo vai cair na água, porque
é uma cidade rodeada de água, né? E o estrondo da gritaria dos teus pilotos que tremeram, né? Os arrebaldes e todos os que pegam no meio do remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão, e far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, e com amarga lamentação, e no seu pranto lamentarão uma lamentação sobre ti, e te lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a quem foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartas a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis temeram sobremaneira e ficaram perturbados no seu rosto, né? Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti, tu te tornaste em grande espanto e jamais subsistirá. Então, Tiro vai ser destruída totalmente e a água vai chegar a cobrir pela sua destruição, pelo poder de Deus, porque essa cidade próspera muito abundantemente, mas de um povo que não tem temor a Deus, né? Então por isso Deus está fazendo que isso tudo vá acontecer. No capítulo No capítulo 28 de Ezequiel tem uma profecia contra o rei de Tiro. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Então essa profecia, o rei de Tiro, né, está se achando que é Deus, né? Está dizendo aqui, né, Deus está mandando, filho, dize ao príncipe de Tiro, né, que assim diz o seu Deus, porquanto o teu coração se elevou. E ele disse, o rei de Tiro disse: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Deus está mandando Ezequiel dizer a ele, né, que ele se acha como Deus, senta numa cadeira, né, sobre a cadeira de Deus, e me assento no meio dos mares, e não passa, ele está dizendo agora, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Então, o rei de Tiro está se achando que é Deus, né? E Deus está mandando Ezequiel dizer a ele que ele não é Deus, né? Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento
alcançaste para ti riquezas, né? Esse é o rei de Tiro, né? Um rei sábio, né? Um rei de entendimento, ele, devido a a sabedoria dele, né? Esse entendimento, ele é rico, é uma cidade rica, né? O rei lá na cidade de Tiro. E adquiriste riqueza e adquiriste ouro, prata, né, nos teus tesouros, como está escrito. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Então, o rei de Tiro está se achando um Deus, né? Antes disso aí, esse versículo era para ser antes desse outro que eu li, né? Mas não foi eu quem escrevi a Bíblia, né? Esse capítulo aqui era para ser o 27 e não o 28, né? Porque se lá Tiro foi destruída totalmente, e aqui está falando do rei de Tiro que quer ser igual a Deus, né? Porque ele está se achando um Deus porque ele é muito rico, né? Por conta da sua riqueza. Então o rei de Tiro está se achando um Deus pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentasse a tua riqueza e elevasse o teu coração por causa, ele se elevou, se engrandeceu, se ensoberbeceu o coração por conta das suas riquezas, né? Nos dias de hoje também é assim. O povo rico, cada vez mais quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, quer prédio, quer navio, quer casa, quer carro bom e não quer Deus, né? Não quer Deus. É isso que acontece também nos dias de hoje, como está acontecendo a esse rei aqui da cidade de Tiro, da ilha de Tiro, né? Pela sua riqueza ele elevou o seu coração à riqueza, né? E se esqueceu de Deus, né? Completamente. Portanto, assim diz o seu Deus: porquanto estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus, né? Que ele acha que é Deus, que está com o coração de Deus por conta das suas riquezas. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembairarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor, né? Então Deus vai fazer com que venha estrangeiro, né, para Tiro, e o rei Tiro vai vão desembainhar as suas espadas, né, contra ele, e a formosura da sabedoria dele não vai ser nada. Mancharão o seu resplendor, eles farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Esse capítulo aqui era para ser anterior à destruição de Tiro. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Agora, no capítulo 28 de Ezequiel, versículo 11, tem lamentação sobre o rei de Tiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo a Ezequiel para que ele falasse: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o seu Deus, tu era o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, né? Para Deus ele tinha esses requisitos todinho, o rei de Tiro, porque era um rei justo, era um rei de bondade, né? E etc,
seguia os mandamentos de Deus, mas depois ele se perverteu e agora Deus está fazendo com que ele seja destruído, né? Tanto ele, o rei, como a cidade toda, a ilha toda. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras, então, o rei de Tiro, né? Era essas coisas. Lamentações, eu vou repetir aqui para até eu próprio entender essa leitura, né? Vou repetir essa leitura aqui, que eu quero entender esse capítulo de Ezequiel 28. Acaso dirás diante, Deus mandando falar para o rei de Tiro, através de Ezequiel: acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Perguntando ao rei de Tiro, né? Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, Deus vai mandar o estrangeiro para matar o rei de Tiro, né? E Ezequiel está perguntando a ele dessa forma, que Deus mandou: acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Porque ele está se achando um Deus, né? Mas tu és homem, né? E não Deus. Ezequiel está falando isso para o rei de Tiro. Isso é o versículo 9, né? E não Deus, na mão do que te traspassa, da morte dos incircuncisos morrerás. Está falando para o rei. Por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Agora, vem uma lamentação, presta atenção, meu povo, né? Meus amados irmãos, presta atenção à leitura. No capítulo de Ezequiel 28, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 11, está escrito lamentação sobre o rei de Tiro. Porque o rei de Tiro, eu estou lendo aqui, mas não vi o nome dele. Não vi. Eu não vi o nome do rei de Tiro. Só sei que é um rei. Não li o nome dele. Não vi. E o que está dizendo aqui nesse versículo? Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio a Ezequiel a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse rei, né? Esse rei era um selo, tu eras o selo da medida. Esse rei de Tiro era o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era cheio de sabedoria, esse rei de Tiro. Ele era perfeito e ele era formoso, ele era bonito, ele era parrudo, né? Esse rei. Ele esteve no Éden, como está dizendo aqui o capítulo, versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante,
turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores, nele, né? Fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras um querubim ungido para cobrir o rei de Tiro. Era um querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. No meio das pedras afogueadas andavas. O rei de Tiro. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou em ti, até que se achou iniquidade em ti. Então esse rei de Tiro, ele era um querubim, né? Tu eras um querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Tá mandando Ezequiel dizer que fez tudo isso com esse rei, né? No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu vou voltar a essa leitura porque dessa forma eu estou criando uma contradição a respeito daquilo que eu falei agora há pouco. Eu falei agora há pouco que na primeira criação, um querubim lá no paraíso se rebelou contra Deus. Eu falei disso, né? Eu falei que um querubim se rebelou contra Deus e ele pegou uma boa quantidade de anjos do paraíso, se rebelou contra Deus e Deus o expulsou de lá. Eu falei isso, né? E que esse querubim era ungido também, né? Não sei se é esse querubim de Tiro aqui, que é rei de Tiro, né? Não sei se é esse, mas eu vou ler essa lamentação que Deus está falando para Ezequiel falar para o rei de Tiro. Eu não sei se esse rei de Tiro é esse querubim que foi expulso lá do paraíso, porque pelo que eu estou lendo aqui tem tudo a ver, mas eu não tenho certeza. Eu não quero falar besteira aqui para depois você dizer aquele velho está falando um monte de abóbora ali e não estou entendendo nada. Então eu vou repetir aqui: lamentação sobre o rei de Tiro. Isso está em Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante. Lamentação sobre o rei de Tiro. Prestem atenção, porque eu também estou prestando atenção para ver o que é que isso está significando. Veio a minha palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação. Então é Ezequiel que está levantando essa lamentação, né?
É Ezequiel que está levantando essa lamentação através de Deus. Prestem atenção, que é para que vocês não pensem coisas erradas e nem eu esteja falando bobagem aqui. Filho do homem, Ezequiel, levanta uma lamentação. Deus está mandando para Ezequiel levantar uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, é diferente, não é que o rei de Tiro seja, né? Não é que o rei de Tiro seja isso que eu vou ler, mas é uma lamentação como se fosse, eu acho. Presta atenção, que é para a gente estudar isso bem direitinho, para que a gente não leia e fique equivocado, né? Porque eu estou lendo a Bíblia, se eu errei em alguma argumentação, vocês me perdoem, né? Porque eu estou lendo e vendo, analisando a leitura. E nessa leitura aqui eu estou analisando certas coisas. Então, Deus está mandando Ezequiel fazer uma lamentação sobre o rei de Tiro, né? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. É o que está escrito. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse rei era dessa forma. Tinha muita sabedoria, era perfeito e era muito formoso, lindo. E Deus está dizendo, mandando Ezequiel dizer sobre essa lamentação, que ele esteve no Éden, jardim de Deus. Esse rei de Ciro esteve no Éden. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Esse rei. Isso só pode ser, né, Deus fazendo uma ilustração a respeito desse rei. Porque esse rei, ele era a cobertura dele, olha, ele estiveste, no passado, ele teve, anteriormente, ele teve lá no jardim do Éden, antes de Deus exterminar aquela geração, né? Antes de Deus exterminar, esse vídeo vai ficar longo, com 2 capítulos, esse vídeo vai ficar muito longo, mas é necessário. Vejam só o que é que Deus está... Essa lamentação que Deus está mandando através de Ezequiel sobre o rei de Tiro, está dizendo, estiveste no Éden, o rei de Tiro esteve no Éden, isso antes da destruição daquela geração, né? Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, né? Isso era a cobertura desse rei. Isso é na lamentação que Ezequiel está dizendo para ele, que ele era dessa forma, né? Ele era dessa forma. Em ti se fazia teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados todas essas coisas no dia que ele foi. Ezequiel está dizendo para ele que ele era dessa forma. Era, porque tu foste, no passado. Tu eras um querubim, o rei de Tiro. Ele, nessa lamentação aqui está dizendo que ele era um querubim ungido para cobrir, né? Esse rei de Tiro
também era um querubim. Ele esteve lá no Éden, ele era um querubim, ele era ungido para cobrir. E tinha estabelecido no monte santo de Deus estava. Tá dizendo Ezequiel falar para ele que no monte santo de Deus o rei Tiro também estava. No meio das pedras afogueadas andavas, o rei de Tiro, nessa lamentação, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele era perfeito, até que se achou em ti, até que se achou iniquidade em ti. Então, nessa lamentação que Ezequiel está falando para ele, está lamentando para o rei de Tiro, ele era perfeito nos caminhos dele, desde o dia que foi criado, até que achou iniquidade nele. Agora vem o que ele é na cidade de Tiro. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Quer dizer, ele era até aqui, até achar a iniquidade, ele era um homem, um cara perfeito, era querubim, ele andou. Essa é a lamentação, não é que ele foi essas coisas, mas Deus está dizendo que era como ele se fosse um querubim ungido, né? Que andou no meio daquelas pedras preciosas para cobrir ele. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Então, e pecaste, por isso, te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó, querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era formoso, era muito sabido, né? E ele se corrompeu, ele resplandecia. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então, esse rei da cidade, da ilha de Tiro, né? Ele, né? Esse rei da ilha de Tiro, né? Ele esteve no Éden, no jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a cobertura dele, né? Soldado, tapante, diamante, ouro, de todas as coisas. No dia em que de carbono de liberado e te fazia os teus tambores e tal, tá? E no dia em que foste criado, foram preparadas todas essas coisas. Ele era um querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito era nos seus caminhos esse rei, né? Deus, eu acho que está fazendo uma comparação, né? Porque
lá no Éden, se ele esteve lá no Éden, ele não era para estar aqui agora, né? Porque só se salvou 8 almas da família de Noé. Mas essa lamentação ele está fazendo como se fosse, né? Como tu eras perfeito nos teus caminhos desde em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. E nesse rei de Tiro achou iniquidade nele. A multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência. Quando ele começou a ficar rico, esse rei, ele começou a ficar violento e pecador, né? E profano. Por isso Deus lançou do monte de Deus e te fez perecer. Ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas, que ele cobria as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante do rei te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, o rei, né? Depois que ele enriqueceu, se tornou iníquo, profano. Os teus santuários, ele tinha santuário de Deus, né? Porque era uma ilha, e era uma ilha grande, devia ter muito santuário nessa ilha, né? E está dizendo aqui, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. A injustiça quer dizer que ele vendia o comércio dele, ele prosperou, mas não era pelo bem. Profanaste os teus santuários, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, do meio dele mesmo, do próprio rei, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te vê. Porque Deus destruiu a Tiro, né? Isso é uma lamentação. Ele não é que ele foi isso. É como se ele fosse esse querubim. Todos os que te conhecem, entre os povos, espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então, o povo ficaram espantado com esse rei, por causa das suas transgressões, né? E nunca mais ele vai subsistir, quer dizer, ele não vai ter salvação. Então, essa profecia aqui contra o rei de Tiro, né? É uma coisa que se lê e tem gente que fazendo desse textos que eu li uma coisa que também eu pensava que fosse dessa forma, porque eu não li o trecho todo. Agora eu entendi que isso é, né, que isso é apenas, né, uma lamentação sobre o rei de Tiro. Não tem nada a ver com o que se está se pregando por aí, que eu já vi, né? Não estou sendo contra quem prega, mas lendo o texto completo, né, deu para entender que isso é uma coisa, uma comparação sobre esse rei, né? Que ele era querubim, que era ungido, etc, etc. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, que vocês se mantenham firmes dentro da igreja verdadeira, dentro da legião do bem, na legião de Deus, né? Abandonem a legião do mal, a legião de Satanás e as religiões que veio para burlar, né, a legião do bem, né? Então, voltarei com o próximo vídeo no mesmo capítulo de Ezequiel 28, no versículo 20, Ezequiel 28, versículo 20, profecia contra Sidom, né? É uma profecia contra Sidom, né?
E dando sequência, né, no capítulo 29, daí também tem profecia contra o Egito, né? Vai ter profecia contra o Egito. Vai ter outra profecia contra o Egito e contra Faraó também, mas voltarei no próximo vídeo com esses vídeos, com essas profecias, né? Que Deus abençoe a todos. Deixe um joinha no canal, é muito importante esse joinha. Se inscrevam no canal para que vocês fiquem recebendo os vídeos. Ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Vai lá e notifica e vocês vão assistir novamente, né? E tenho dito,